Hola a todas las personas con las cuales yo comparto las jornadas internacionales para hablar de los mundos del género y de los territorios de la escritura. Yo soy la profesora Alexandra en Brasil, trabajo en una universidad pública, vivo lejos de lo que más se conoce de Brasil, como São Paulo. Estou como 1.200 quilômetros de distância. Vivo cerca de Paraguai, cerca de Bolívia. E para falar com vocês em estes 15 minutos acerca de nossa literatura, de escrita de mulheres e a maneira com a qual, a partir dessa escritura, se é possível falar em feminicídio, em violência de gênero, em violências simbólicas. Eu he elegido a obra de Patricia Mello, que se chama Mulheres Empilhadas, que em espanhol seria Mulheres Apiladas, como seria em espanhol. Aqui está Patricia Mello e a tapa de sua obra, é sua última novela. Antes, publicado muitíssimo teatro, muitíssimos outros romances, narrativas largas, curtas e poemas, assim que é uma escritora de muitíssima produção. E miro a sua obra para pensar a literatura como um espaço de denúncia, como um espaço de memória coletiva e individual, como um espaço de resistência. Porque a arte, lo que nos hace a arte muitas vezes é nos despertar de um cotidiano que nos deixa como alienados. De golpe nos presenta aquilo que está todos os dias. Em Brasil, já lo sabemos, a cada 4 minutos uma mulher, independente da idade, sofre algum tipo de violência a cada 4 minutos ao dia. E com a pandemia, os números em toda a América Latina e também em Brasil ha aumentado muitíssimo, ¿no? Então, a literatura ou todas as demais artes, lo que nos hace é um despertar. Nos despertamos para uma temática cotidiana que está aí, que está com nossa vecina, que está com nossa família, que está delante de nós, pero estamos como adormecidos. E miro a obra de Patricia Mello para pensar em el tema de feminicídio. Já sabem que mulheres empilhadas ou mulheres apiladas é uma ideia de que há um montão de mulheres justaposta, uma delante de la outra, ¿no? E aquilo que temos são corpos de mulheres, porque toda a obra habla de feminicídio. E habla de feminicídio pensando em uma coisa ficcional, em uma construção ficcional basada em uma construção, basada em uma realidade. Então, há na obra nombres e situações reais e personagens construídos ficcionalmente que se mesclam. E é muito interessante porque onde está onde está outro, claro, os nomes de las mulheres muertas de feminicídio se pode ir ao Google e lo encontrar, pero la ficção e la realidade são dois médios que uno não se dá conta, porque se pensamos saber que uma mulher pode ser muerta por um homem, seja sua pareja ou seja quem seja, se parece uma ficção, que se passe tantas coisas que uno se põe a pensar, pero somos civilizados, que há uma civilização, como isso se passa? Se parece uma ficção. Então, realidade e ficção são duas construções que nos põem muitas vezes
a reflexionar de maneira mais complexa de lo que poner entre verdade e mentira. É mais complexo que este debate e esses dois conceitos, não? Em mulheres apiladas ou mulheres empilhadas se basa em la relação entre os dois. No tengo mucho tiempo, pero antes de pensar en la personaje construida, que va a ser la narradora, yo quiero, en relación a realidad, para que sepan lo que van a encontrar, hay el relato de una mujer que ha sido muerta por su pareja, que era un policía. El policía llega en la casa, su hijo está jugando a los videojuegos y él le lleva el niño a la cocina donde está la mujer y con su arma atira en su mujer. Y de acuerdo con el proceso que se puede buscar en el Google, el hijo ha dicho que el papá lo ha mirado y lo ha dicho para que aprendas a obedecer. Y es un discurso de aprendizaje que muchos hombres tienen. Entonces, este es un caso real que está puesto en el romance. Pero ¿qué tenemos de ficcional? De ficcional la construcción de la propia narradora, protagonista, que no tiene nombre porque puede ser cualquiera que se identifique con la opresión, que se identifique con las violencias simbólicas, que son las peores, ou não sei se são as piores, pero que são tão terríveis quanto qualquer outro tipo de violência. Então, esta protagonista leva uma bofetada de sua pareja. Quem é esta protagonista narradora? É uma abogada importante, tem dinheiro, vive em São Paulo. E sua pareja, tão importante, tão economicamente tranquilo como ela. Estão em uma festa, ella está falando com outro homem e sua pareja lhe dá uma bofetada e la chama de sem vergonha. Sale de allí e passa e sua memória é despierta. Viene la recordação del dia que ha visto a seu próprio papá quitar a vida, matar a sua mamá. E tendría 5 anos, depois ha sido criada por sua abuela e como que se havia apagado e com a bofetada isso de golpe viene. Então, o dia seguinte pide em sua oficina de abogados que lhe permitam ir-se a outra província ao norte do país, como a 3.000 quilômetros de São Paulo, para huir de sua pareja. E também para acompanhar juzgado de feminicídio que ia passar allí. Eram 21 casos de mulheres mortas e seus assassinos iam a ser juzgados de golpe em esta província. E para allí se marcha. E desde esta, quando se aleja de la pareja, quando se aleja de sua província de São Paulo, se passa mais a reflexionar acerca da morte de sua mamá, acerca da condição das mulheres e passa a estudar cada caso de los feminicídios e os motivos que se apuntam os homens que han matado cada mulher e a obra, a narrativa vai crescendo enquanto debate, enquanto reflexão e nós como leitores, vamos percebendo que a protagonista nos hace dar conta, nos hace pensar em lo que justifica o feminicídio, lo que justifica a opressão de homem em relação a uma mulher. E pensando em el simbólico, em el discurso simbólico, que está muito bem puesto em la dominação masculina de Bourdieu, ella hace um intertexto com o cuento de hadas La Caperucita Roja e assim se tiene de golpe como que uma conclusão a partir de este intertexto.
¿Para qué son mis uñas rojas? Para rasgarse. Y mi boca, para chuparte el pene. Y mi pecho, para amamentar. Y mi lengua, para maldizer y cotillear. Y mis manos, para lavar, cocinar y planchar. Picar, moler, amassar y tirar. Y mi sexo, para procriar y traicionar. Y mi trasero, para decorar cartelera. Entonces aquí está una síntese de los discursos que nos constituem enquanto mulheres, ou somos Eva, ou somos la Virgen Maria, la Madre de Deus, ou somos flacas, ou somos la persona ideal para cuidar de la casa, para dar prazer, para vender a um produto com nosso traseiro. E assim por delante. E de cambio, e os homens? Los hombres são aqueles que vão ser servidos por nós em la casa, que vão ganhar de nós prazer em la cama. E os homens, quando não recebem o que aprenderam, que nós tendríamos que donar, se põem el direito de nos machucar, de nos golpear, de nos matar, de nos maltratar. E nos maltratam nossos novios, nossos maridos, nossos ex, nossa pareja, nossos padres, nossos suegros, e nos maltratam a ponto de sabermos de golpe que ser mulher, aunque estemos em el siglo XXI, é muito perigoso. Ser mulher é muito perigoso. E a quem uma mulher pode pedir ajuda? Como uma abogada, é muito significativo que traga a ineficácia, a tonteria que são as leis, quando em la prática a nós nos perguntam o que estavam fazendo, com que roupa iam, a que horas iam, com quem estavam. E não nos permite sermos vítimas. Nos hace creer que provocamos a agressão que hemos recebido. Então, a justiça também vai muito mal. Em el siglo XXI, aunque tendremos por todas as partes leis, em la prática, nós todavia não somos protegidas por essas leis. E como uma abogada é significativo que isso seja, como a protagonista é uma abogada, isso se tem de maneira muito mais clara, de maneira muito mais intensa. E muito rápido digo que este ano em Brasil ha passado um juzgado de uma violação e ele acusado por, é uma tonteria, mas ha sido verdade. El acusado de la violación ha dicho que la mujer estaba borracha, así que lo ha insinuado y que él no ha podido parar. Entonces, ¿qué ha hecho el juez? Ha hecho la declaración de que el hombre ha pasado por una violación cuando no había la intención de violar. Foram as circunstâncias que lo hicieron praticar a violação. Não ha sido culpa de ello, está livre. Então, esta é a justiça, que se põe em esse romance a partir da perspectiva de uma protagonista abogada. Ao largo do romance, todas se morrem, todas são corpos apilados. Pero este romance, esta narrativa, exige que los cuerpos tengan identidad, que los cuerpos sean nombreados, que sus apellidos aparezcan, que sus sueños interrompidos sean vistos por nosotras, que los órfanos, que las familias que lloran por los cuerpos que se apilan uno delante de los otros, tenham algum sentido, porque
Mientras estamos dormidas y dormidos en el cotidiano de feminicidio y de violaciones de todos los tipos, las mujeres sin identidad siguen siendo solamente más un cuerpo tombado en el suelo. Pero cuando miramos sus identidades, sus sueños, sus historias, este cuerpo gana vida. Este cuerpo gana memoria, este cuerpo gana más sentido. Y es una obra entonces que habla de lo malo que son 20 casos de mujeres muertas en una provincia, pero también habla de una esperanza que se pueda a partir de los espacios de debate, de los espacios de fala, que se pueda a partir de la visualización de los cuerpos y que esos cuerpos así ganen identidad, promover una sociedad en que no sea tan peligroso ser mujer. Y por último, essas palavras que eu he puesto e que eu traigo em português e que está em la obra. E bien que nos fomos avisadas, que não salga de casa, muito menos por la noite, que não se quede borracha, que não seja independente, que não se passe desde aqui, que não se vaya allí, que não trabajes, que não utilizes esta falda, que não utilizes este escote, pero quem dijo que seguimos las reglas? E não seguimos. Muitas mujeres tombaram ao largo da história por não seguir as regras. Muitas mulheres são muertas e vivem o feminicídio no século XXI por não aceitar as regras, que a nós só nos cabe estar em casa, utilizar a roupa que nos ordena, planchar, cocinar, obedecer, silenciar. La escrita é grito. La escrita é a oportunidade de não nos silenciarmos, de não nos quedarmos quietas. Muchas gracias por las jornadas, muchas gracias por compartir con ustedes la obra de Patricia Mello.